Capítulo 2, Filipenses, nós iremos ler do verso 5 ao verso 11, e após a leitura nós iremos orar, e aqueles que creem digam, essa é a palavra digam amém quando eu disser essa é a palavra do Senhor. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito, nós te agradecemos por essa manhã, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor nos traga, ó Deus, ao pé da cruz, que o Senhor nos traga, ó Deus, diante do seu Filho, que foi morto, mas que está à sua direita neste momento, intercedendo por cada um de nós. É isso que te pedimos no nome dele. Amém. Irmãos, os homens, na sociedade, na cultura, eles não têm problema nenhum com um Cristo que é definido pelos seus próprios corações enganosos ou pela própria cultura. Os mormons não têm nenhum problema com isso, os testemunhas de Jeová não têm nenhum problema com isso. O problema vai começar quando nós definimos quem Jesus é a partir da Escritura. E é isso que Paulo vai fazer aqui nessa carta. Lembre-se que ele está ensinando esses irmãos que a forma como eles deveriam se portar de maneira digna do chamado do Evangelho, e essa exortação está iniciada no capítulo 1, verso 27, e ela vai até o capítulo 2, verso 18. E nós já estamos na terceira mensagem a respeito da exortação, parece que não acaba, não é verdade? Mas esse texto que nós estamos lendo, que nós lemos agora, ele é um texto fundamental para nós entendermos por que essa igreja deveria se portar de maneira digna do chamado que eles foram chamados por Deus. Eles estavam enfrentando alguns problemas: o orgulho, a ambição egoísta, a vaidade, a falta de unidade, e tudo isso é caracterizado porque eles não estavam contemplando esse homem, Jesus Cristo, que se fez, esse Deus homem, melhor dizendo, que se fez homem, morreu numa cruz e ascendeu aos céus. Então, Paulo vai colocar isso aqui nesse capítulo 2 para mostrar para essa igreja que para que eles possam viver em unidade, para que eles possam viver em humildade, eles devem contemplar o Deus homem que morreu numa cruz e ressurgiu ao terceiro dia. Então, Paulo tinha recebido informações a respeito da igreja por Epafrodito, que havia trago alguns presentes, uma oferta que a igreja de Filipos tinha enviado para Paulo lá em Roma, e na volta ele traz essas informações para Paulo. E então, para corrigir esse problema, ele vai falar sobre a centralidade da cruz, a centralidade de Cristo, do Evangelho na igreja de Filipos. E para que nós possamos entender melhor como isso vai falar conosco hoje, nós precisamos entender o que nós vamos ver hoje. Então nós vamos fazer aqui um contraste entre o orgulho, o nosso orgulho, o pecado, e nós vamos falar sobre esse Deus humilde, que ele se abaixa, que ele morre numa cruz, mas que ele é exaltado por Deus o Pai e está à sua direita nesse momento. Então é isso que nós vamos ver hoje. Nós, de maneira geral, nós não temos nenhum problema em falar que nós somos orgulhosos. Na verdade, na nossa cultura, as pessoas falam isso com muita naturalidade, muita facilidade.
Eles falam: se pisar no meu calo, se fizer algo que eu não gosto ou algo que me desagrada, eu não vou levar desaforo para casa de forma nenhuma. Só que essa atitude é a oposta da que Cristo tomou, né? Então vamos ver aqui, ó, verso 5. Acompanhem comigo aí. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, embora existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. A palavra que Paulo vai usar aqui para sentimento, em algumas traduções está a palavra... fugiu da memória agora, mas enfim, isso, atitude. Em algumas traduções está sentimento, como na 21, no século 21, e em outras está atitude. Mas nenhuma dessas duas palavras caracteriza o que Paulo de fato quer dizer aqui. A palavra que Paulo vai descrever aqui é uma palavra que no grego significa frônesis, que é usado aqui. E essa palavra, ela significa a combinação de uma atitude correta, a combinação de uma consciência correta e a combinação de uma vontade correta. Então, para que alguém consiga fazer isso que Paulo está fazendo aqui, tem que ter a atitude correta, a consciência de que aquela atitude é correta e a vontade de executar aquela atitude correta. Ou seja, eu não preciso apenas saber o que é certo, eu preciso ter a consciência de que aquilo é certo e eu preciso ter a vontade de fazer aquilo que é certo. Isso é frônesis. E é isso que Jesus fez. Ele sabia o que era certo, ele teve a atitude correta de fazer o que era certo. E a vontade, a disposição, a mentalidade correta para fazer o que é certo. E é isso que Paulo vai dizer: tende em vocês a frônesis de Cristo, considerar o outro superior a si mesmo. E para isso, nós vamos ver aqui esse grande contraste entre o nosso orgulho, entre a nossa pecaminosidade e essa frônesis de Cristo, essa atitude de Cristo que fez ele se esvaziar de quem ele era e assumir um corpo e morrer numa cruz e ser ressuscitado por Deus. Então, logo de cara a gente já pensa, então a aplicação é: se esvazie de si mesmo. Mas os homens não podem se esvaziar, não da forma que Cristo se esvaziou, porque os homens não têm a glória, a majestade, a beleza e tudo isso que Cristo é em si. Então, para você entender, pense assim: Cristo, Deus, nessa categoria, sua natureza está acima, separado da nossa, e o homem está aqui, muito abaixo do que minha mão está apontando. Então, qual que é a atitude de Cristo? Ele, sendo Deus, ele se torna homem. Então, a natureza de Cristo é o quê? Ele é o Senhor da glória, ele é o Rei majestoso, e ele se torna homem. Então, nós não podemos, no mesmo sentido que a palavra é usada aqui, ter essa mesma atitude. Mas o que nós somos chamados a fazer, que é o que a nossa categoria foi feita, criada para fazer, é servir. É isso que o homem foi chamado, foi criado para fazer, para servir a Deus, e por causa desse amor a Deus, desse serviço a Deus, servir um ao outro. Então, como que nós, como Igreja de Cristo, precisamos olhar para essa grandiosidade dessa verdade aqui? Como que isso vai nos transformar? Como que isso vai mudar quem nós somos? Quando nós pensamos no orgulho, nós, como eu disse, falamos com muita facilidade que somos orgulhosos, mas isso é só uma pequena ponta do grande problema que está por baixo. Porque de fato nós não temos ousadia ou coragem para dizer aonde que esse orgulho nos leva. Em alguns casos, ou melhor, na maioria dos casos, que era o problema que estava acontecendo aqui em Filipos, por conta desse orgulho, eles estavam querendo se sobrepor uns aos outros.
a opinião de um valia mais do que a do outro. E com isso, eles estavam perdendo de vista a centralidade de quem Deus é. E essa doutrina, a encarnação de Cristo, é essencial para que nós consigamos de fato compreender o amor de Deus. Então, acompanhem comigo aí. Ou melhor, vamos voltar um pouquinho. Eu às vezes me perco um pouco, mas vamos voltar um pouquinho aqui. Então ter essa consciência, essa frônesis de Cristo é importante. Por quê? Porque o ápice de ter essa consciência é a morte de Cristo na cruz. É o ápice de que de fato é fazer o bem, do que de fato é sermos parecidos com esse Jesus. O orgulho humano, ele é evidenciado na nossa busca por autonomia, na autoexaltação, e ela é marcada pelo nosso egoísmo, pela busca pelo status. E isso é contrastado com essa humildade de Cristo. Os seres humanos buscam se exaltar acima dos outros, se apegar às coisas que receberam de Deus para servir os outros. No nosso contexto, a igreja recebe o que é de Deus para servir a igreja, para servir uns aos outros. Então, quando nós olhamos para o que de fato o orgulho faz em nós não gostamos de admitir. Nós olhamos e falamos e pensamos: como que eu posso pensar uma coisa dessa? Como que eu posso desejar uma coisa dessa? Nós não gostamos de olhar, porque quando nós olhamos, de fato é uma coisa feia. De fato, é uma coisa da qual nós não nos orgulhamos, que é onde o pecado do orgulho nos leva. Se imagine numa sala com vários espelhos. Esses espelhos refletem você. Você está sozinho dentro dessa sala e ao seu redor com vários espelhos. Todos esses espelhos vão refletir você. Para o egoísta, para o orgulhoso, ele vai olhar e cada espelho daquele lá é um jeito, uma perspectiva de como que ele enxerga o mundo. Tudo funciona refletindo ele mesmo. Então ele pensa sobre família, ele pensa como que a família vai servir a ele. Ele olha para o trabalho, ele pensa como que o trabalho vai servir a ele. Ele olha para Deus e ele pensa como que Deus vai servir a ele. Não é o oposto. Então o homem orgulhoso, ele é caracterizado por esse egoísmo, que ele está no centro dessa sala, que ele está no centro do mundo, e tudo ao redor, tudo que ele olha, tudo que ele faz, tudo que ele enxerga, a forma como ele enxerga, está refletindo apenas ele. Então ele pensa: bom, os meus planos não deram certo. Aquilo que eu tinha determinado que eu iria fazer não deu certo, eu fui frustrado. E isso na categoria de Deus. Agora pense, ele pensa: por que meu filho morre? Por que meu filho morreu? Por que meu casamento acabou? Deus fez alguma coisa errada. Então, o orgulhoso, ele pensa que tudo funciona a partir dele mesmo. A partir dele está no centro de todas as coisas. Agora, na família funciona da mesma forma. Ele acha que a esposa dele existe para servi-lo. Ele acha que os filhos existem para servi-lo. Ele sempre está nessa perspectiva de que o mundo tem que girar em torno do meu umbigo, em torno de mim mesmo. E não que eu fui criado e Deus me deu a família, os meus filhos, para que eu possa servi-los, para que eu possa me doar em serviço a eles. Então esse é, de forma bem não tão aprofundada, porque o que nós vamos ver a respeito de Cristo deve ser gasto mais tempo, mas de forma não tão aprofundada, esse é o orgulhoso. Ele está no centro dessa sala, onde tem vários espelhos, e tudo que existe, cada perspectiva que ele enxerga da vida, funciona para ele olhar a partir de si mesmo.
Vamos ver aqui eu vou citar um texto, não precisa os irmãos abrir, mas depois podem consultar, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 25. Lá vai contar a história de um homem que ele era muito rico, um homem chamado Nabal, muito rico, muito poderoso, cheio de gado, de terras, e ele era muito conhecido por ser um homem rude, um homem de mau caráter. Estava tendo uma festa lá, Davi junto com seus homens, seus guerreiros, cerca de 600 homens, ajudavam os pastores deste homem Nabal a cuidar do seu gado para que invasores não invadissem as suas propriedades e roubassem o gado desse homem. Então, por ter uma festa, Davi envia alguns homens lá e ele diz assim: ó Senhor, se referindo ao homem, vida longa a ti, paz para o Senhor e sua família, muita prosperidade para tudo o que é seu. Davi tem uma atitude de querer se beneficiar de algum modo, não pecaminoso, é óbvio, participar dessa festa, e esse homem Nabal, ele responde com muita arrogância, e ele diz o seguinte: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, há muitos homens, muitos servos que fogem do seu senhor. E aí ele vai dizer o seguinte: tomaria eu do meu pão, da minha água, dos meus animais, dos animais que eu abati para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu desconheço? E a atitude de Davi é um tanto engraçada, porque ele faz como qualquer um de nós iria fazer, ele fica irritado com aquilo. E eram cerca de 600 homens de Davi, e Davi fala assim: vamos reunir os homens, vamos enviar na casa desse Nabal, vamos matar todo mundo do sexo masculino. Então Davi, ele envia 400 homens contra esse homem, para ele chegar lá e exterminar todos os homens do sexo masculino. Então, o que ele está em mente? Ele não está reconhecendo, ele não pode se doar, se servir. Eu não gosto da resposta dele. Vamos lá, vamos acabar com tudo. Como assim não sabe quem eu sou? Então, o que o homem mais, os homens, nós, o que mais nos faz ficar em nosso senso de, melhor dizendo, não é nem o ódio que nos incomoda mais, é as pessoas tratar como se a gente não fosse ninguém. No texto lá de 1 Samuel, Davi tem que ser apaziguado por Abigail, e isso é a graça de Deus em relação a Davi. Mas o que eu quero destacar aqui é que nós, enquanto homens, o que mais nos faz ficar incomodados não é nem o ódio das pessoas em relação a nós, mas é os homens nos tratar como se nós não fôssemos ninguém, como se nós fôssemos insignificantes. Então a gente odeia o que? Ser desprezado pelos homens, quando a nossa opinião não conta, quando aquilo que a gente faz não importa. Então essa é a atitude de Davi. Como assim ele não vai dividir com a gente? Vamos destruir tudo. Esses homens vão morrer. Ele fala assim: eu juro pelo Senhor, nenhum homem do sexo masculino vai ficar vivo até amanhã de manhã. E pela graça de Deus, ele é apaziguado por causa de Abigail. Mas essa é a questão para nós, irmãos. E esse é o ponto que Paulo está colocando aqui para a igreja de Filipos. Nós estamos preocupados demais, ou melhor, Paulo está dizendo, vocês estão preocupados demais, não com a glória de Cristo, não com aquilo que Jesus fez, mas com o nome de vocês. Vocês estão se esquecendo de que o Rei da Glória foi desprezado. Ele se tornou um ninguém. E nós, por natureza, não gostamos disso. Então nós pensamos no ambiente da igreja: ninguém liga para mim. Ou às vezes a gente toma a atitude de ir embora mais cedo de algum evento só para as pessoas pensarem, dar algum tipo de atenção.
Então é isso que os homens mais temem nas suas vidas: serem tratados como um ninguém, serem tratados como homens sem valor, como homens que não devem ser consultados para nada. Mas essa é a nossa natureza. Nós não temos glória. Quem tem glória é esse Deus que se tornou homem, viveu uma vida de justiça e caminhou até a cruz. Então, por conta desse nosso medo de sermos desprezados, de sermos tratados como insignificantes, nós tentamos fabricar sucesso. Nós tentamos, com as nossas próprias mãos, fabricar algum tipo de sucesso para nós. Nós fabricamos amor, aprovação das pessoas. Passamos a ideia para as pessoas de que tudo que a gente acha maravilhoso, ou melhor, tudo aquilo que a gente faz é incrível. A gente quer que as pessoas olhem e falem assim: nossa, o Rafael é tão... Não, é tão nada. É tão nada. Porque eu sei disso, os irmãos sabem disso. O quanto cada um de nós não tem nada para dar para outras pessoas. O quanto de fato nós somos miseráveis, insignificantes. Nós não duramos. O tempo está passando, nós estamos morrendo. A vida está dizendo isso para nós. Nós estamos morrendo. Então pense, por exemplo, um casal que tem problema no casamento. Quanto mais problema esse casal tem no casamento, mais ele vai parecer incrível no Facebook, no Instagram. E nós olhamos e falamos: nossa, que bonito. É uma glória falsa, é uma glória vazia. E naquilo que nós idolatramos, que nós julgamos como precioso, nós tentamos fazer com que as pessoas fiquem impressionadas. Um exemplo disso é a inteligência. Eu não posso pensar que as pessoas... Eu não posso deixar que as pessoas achem que eu sou burro. Ou eu não posso deixar que as pessoas achem que eu sou feio, mas a natureza está dizendo o contrário para a gente. A vida está dizendo o oposto. Nós estamos perecendo enquanto seres vivos. Nós, de fato, não temos durabilidade. E Paulo vai usar isso para colocar na cabeça dessa igreja de Filipos que tudo isso que eles estão julgando necessário, colocar o seu nome como superior, Paulo vai falar assim: vocês estão perdendo a centralidade da cruz. É uma coisa implícita, é óbvio, não está escrito aqui no texto, mas por não olhar, por não contemplar a glória desse Deus eterno, desse Deus bendito, que Ele sim que tem toda a glória, Ele sim que tem toda a majestade, Ele tomou uma atitude que os homens não tomariam. Ele se torna homem, Ele se torna servo. E às vezes a gente pode pensar que isso é só em adulto, mas não. Uma vez, uma criança foi num parquinho e ela chegou lá e perguntou para a menina assim: quer ser minha amiga? Ela falou assim: não. Ela chegou em casa, ela ficou: por que ela não quer ser minha amiga? Então mesmo uma criança, ela não consegue, óbvio, na mesma dimensão que nós, compreender que o que ela quer é a aprovação, é a aceitação das pessoas. Ela não quer parecer insignificante. Por que não pode ser minha amiga? Ou como Davi, por que ele não quer dividir nada comigo? Como que ele não conhece o meu nome? Então essa é o nosso problema, é o orgulho. É querer não parecer diante dos homens insignificantes, irrelevantes, porque nós estamos esquecendo de que, de fato, nós não duramos. E essa glória que a gente busca é vazia. Verso de número 7, melhor 6. Ele diz assim: que existindo em forma de Deus,
não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. A palavra que ele usa aqui, em forma, ou na semelhança dos homens, em algumas versões, né? No verso 6 ele fala em forma de Deus, e no verso 8 ele vai falar sobre a forma de homem. Mas no verso 8 aqui eu estou me adiantando, então vamos concentrar aqui só no 6 e no 7. Em forma de Deus quer dizer a mesma essência, igual a Deus, ele se tornou servo. E há dois elementos aqui que nós precisamos prestar atenção na humilhação de Cristo. Primeiro é o esvaziamento. O que é esse esvaziamento? Ele renunciar à sua majestade de supremo governador do mundo e assumir a natureza humana na forma de um servo. E segundo, se sujeitar às exigências e maldições da lei em toda a sua vida, obedientemente, até a morte. O Senhor de toda a terra, o supremo legislador, colocou-se debaixo da lei. E ao se colocar debaixo da lei, ele se torna responsável em obedecer e pagar a pena pela exigência da lei. Então é isso que significa aqui essa humilhação, esse esvaziamento, melhor dizendo. Então é isso que Cristo faz. Ele, o Deus governador de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o que mantém todas as coisas em harmonia, ele se esvazia, ele se abaixa e se torna servo. Verso 8, melhor dizendo. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, do verso 5 a 8, nós temos esse esvaziamento de Jesus. Nós começamos com o fato de que Jesus, quanto ao ser, ele é igual a Deus, ele é eterno. Ele possui todos os atributos, todas as características que pertencem a Deus, mas ele se esvazia. Essa é uma declaração extremamente poderosa e importante e crucial para nós entendermos aquilo que Jesus fez e quem é a pessoa de Jesus. Mas a pergunta é, do que Jesus se esvaziou? Algumas pessoas pensam que ele se esvaziou de sua divindade, mas não, ele não fez isso. Alguns dizem que ele se esvaziou de ser Deus. Não, ele não fez isso. Essa é a sua essência. Esse é quem ele é, Deus eterno. Ele se esvaziou da sua glória divina. Ele deixou sua glória de lado e desistiu da sua honra. De acordo com Isaías 53, que nós lemos e nós cantamos, não havia beleza nele para que os homens o desejassem. Alguns usam essa passagem para dizer que Jesus era feio, mas eles não entendem. Eles não compreendem quem de fato Jesus é. Ele deixou a sua glória. Os homens comuns não conseguiriam olhar para Cristo e dizer, ele é o Messias. Os homens em seu estado caído não iam olhar para Cristo e dizer, é o Messias. Então, o que ele faz? Ele se abaixa, ele se esvazia. Isso é o que o texto significa. Significa que ao olhar para ele, olharmos para o Deus encarnado, para o Deus Filho, nós não diríamos quem ele era. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi odiado, tratado com desprezo, foi envergonhado, foi espancado. Ele desistiu da sua honra, ele desistiu das suas riquezas, ele desistiu dos seus privilégios. Ele abriu mão da sua glória, sua honra, suas riquezas, até mesmo do exercício da sua vontade independente. Ele abriu mão de um relacionamento favorável com Deus Pai, quando ele estava suspenso na cruz. Lembre-se que ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? E esse é o nosso medo. Sermos tratados como nada, desprezados, abandonados. Isso que Jesus fez.
Ele se esvaziou. Essa é a sua natureza. Essa, melhor dizendo, é a natureza da sua humilhação. Essa é a natureza do seu amor. Se nós pensarmos em pessoas, como descobrir o caráter de alguém? Se você dá um salário para ela, paga um salário para ela, ela vai fazer o que ela deve fazer, mas muito provavelmente por causa do salário. Mas se você der privilégios para ela, você vai logo descobrir o caráter deles. Então, uma pessoa é testada pelos privilégios que você dá. Agora, Cristo, o que ele fez? Ele tinha esses privilégios como Deus, mas ele deixou esses privilégios de lado e se submeteu à vontade do Pai. Ele tirou a sua coroa de glória, tirou o seu manto majestoso e se vestiu de trapos imundos, de trapos de imundícia. Ele se vestiu com uma roupa de escravo. Ele saiu do seu palácio. O rei, o criador de todo o universo, deixou o seu palácio e entrou no mundo dos indigentes. Entrou no nosso mundo. Entrou no mundo dos pobres, dos insignificantes, daqueles que não são nada. Ele assume a forma de servo, de escravo, e ele assume todos os seus atributos, todas as características de um escravo. Ele literalmente se tornou um escravo, escravo de Deus, um escravo dos pecadores. Ele não veio para ser servido, para servir. Como? Se tornando homem. O esvaziamento de Cristo não começa quando ele morre na cruz. O esvaziamento de Cristo começa quando ele toma um corpo para si. Quando ele aprende a falar. Já imaginaram isso? O Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso, majestoso nas alturas, ele se torna um homem, vira um bebê no ventre de Maria, e é aí que começa o seu esvaziamento. Ele passou por todos os processos até se tornar a fase adulta que nós passamos. Ele se tornou um bebê, teve que ser amamentado no peito de Maria, aprender a falar, aprender a andar, aprender um ofício. E os homens iam olhar para ele, como muitos, a parte da graça de Deus, eles iam dizer: quem que é esse Jesus? Eu conheço a mãe dele, eu conheço os pais dele, eu conheço os irmãos dele. Ele fez a mesa lá de casa. Vocês conseguem perceber isso? A que ponto esse amor escandaloso de Deus por causa de pecadores faz com que ele se abaixe, se tornar homens como nós. E isso para se identificar conosco nas nossas dores e nas nossas necessidades. Ele não apenas vestiu as roupas de um escravo, ele assumiu todos os atributos, as próprias características. Ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu sono, todas as fraquezas, com exceção do pecado. Agora pense, ele não tinha uma túnica que nunca se sujava, ou pés que não precisavam ser lavados. Ele parecia um homem, ele falava como um homem, agia como um homem, porque ele era totalmente humano, tanto em termos de atributos quanto em características. Tudo estava nele. Ele se parecia como qualquer um de nós, como qualquer um daqueles homens naquela região. Os homens não olhavam para ele e viam beleza, não diziam: esse é o Messias. Agora pense, os homens daquela época para nascer precisavam de um ventre, ele também. Precisavam aprender um ofício, ele também, mas ninguém sabia quem ele era. Ele era tratado como ninguém, desapercebido pelos homens.
nós não poderíamos olhar para ele e dizer: esse é o Messias. Isso mostra, irmãos, a grandiosidade e o escândalo que é o amor de Deus pelos homens. Ele já ficou triste? Já ficou triste. Lembre-se, ele chorou na morte de Lázaro. O texto de Isaías 53 diz: homem de dores, experimentado em sofrimentos. Esse é o Deus que se identifica com o seu povo. Nós passamos por muitas dificuldades, muitas provações, mas nós temos um Deus que se identifica conosco. Em nossas fraquezas, em nossos sofrimentos, em nossas tribulações. Ele não é um Deus tímido. Alguns podem olhar e dizer: existe um Deus, mas é um Deus distante, é um Deus tímido. Não, ele se fez homem. Ele viveu a vida dos homens, viveu uma vida justa, correta, foi desapercebido pelos homens comuns, morreu numa cruz, ressurgiu ao terceiro dia para que o seu povo pudesse ter vida. É isso que Paulo está dizendo para essa igreja. Vocês estão se esquecendo de quem é esse Deus que se tornou homem, se abaixou, se humilhou. E preste atenção, foi ele que fez isso. Veja o que Paulo diz no verso 7. Ele se esvaziou. Ele se tornou servo. E servo a ponto de caminhar aquela via dolorosa até a cruz. Se isso não muda vocês, se isso não faz com que a igreja de Filipos e com que nós, hoje em Indaiatuba, século 21, sejamos transformados, constrangidos por esse amor, nada vai fazer. Nada vai fazer. Ele desceu. Então, pense, ele sendo Deus eterno, que é o grande Senhor da glória, criou todas as galáxias, criou tudo o que existe, coisas que o homem ainda nem descobriu, e existe para a glória dele. Esse Deus se tornou carne. Esse Deus se tornou ser humano, 100% humano, como também 100% Deus. É esse o ponto que Paulo está colocando para a igreja de Filipos. Agostinho vai dizer o seguinte, preste atenção, resumindo a encarnação de Cristo. O Criador do homem se fez homem para que ele, o governante das estrelas, pudesse ser nutrido no peito, para que ele, o pão, pudesse ter fome, para que ele, a fonte, pudesse ter sede, para que ele, a luz, pudesse dormir, para que ele, o caminho, pudesse se cansar na jornada, para que ele, a verdade, pudesse ser acusado por falsas testemunhas, para que ele, o juiz dos vivos e dos mortos, pudesse ser levado a julgamento por um juiz mortal corrupto, para que ele, a própria justiça, pudesse ser açoitado com chicotes, para que ele, o fundamento, pudesse ser suspenso numa cruz, para que ele, a coragem personificada, pudesse ser enfraquecido, e para que ele, a segurança, pudesse ser ferido, e para que ele, a própria vida, pudesse morrer. Esse é Jesus, o Deus homem, o único mediador, o único que se identifica com o seu povo, o único que coloca o seu povo na onde
Os homens, pelos seus próprios esforços, não poderiam se colocar nunca, jamais. A gente nunca ia conceber um Deus desse. Então a gente prefere falar, Deus é um Deus tímido, ou Deus criou todas as coisas e largou o mundo por si só. Eu quero dizer para você, cristão, é a graça que abre os nossos olhos para compreender quem esse Jesus é. O Messias, o Criador do mundo. Ele não se apegou ao fato de ser Deus. Ele se esvaziou. Ele se encarnou. Ele se humilhou. Foi obediente até a morte. Ele fez isso. Agora preste atenção na virada do texto. Alguns vão dizer que esse texto funciona como um V. Jesus estava aqui como Deus eterno, eternamente Filho de Deus. Ele se esvazia, morre na cruz, e depois ele é ascendido aos céus pela ressurreição e recebe um nome. Verso 9 a 11. Por isso Deus o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus, preste atenção, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele ascendeu como príncipe supremo. E qual a razão? Sua submissão. Ele se coloca debaixo da autoridade de Deus. Ele morre numa cruz e ele recebe essa ascensão. Ele recebe esse nome. Deus o exaltou soberanamente. Deus o ressuscitou dos mortos como um sinal da sua satisfação. Então Deus o exaltou à sua própria mão direita e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Hebreus 1, verso 3 vai dizer: Deus o exaltou ao céu e ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Foi-lhe dado um nome. Que nome é esse? É o nome Yahvé, Yahweh. Aquele nome que muitos no Antigo Testamento tinham medo até de pronunciar. Esse é o nome que Jesus recebe. Nome acima de todo nome. O Senhor de toda a criação. O Deus eterno. Deus agora o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome que todos irão reconhecer. Todos irão se prostrar diante dele. E isso é um apontamento para o futuro. Quando Cristo voltar, preste bem atenção. Todos os salvos, ele vai dizer aqui, os que estão nos céus. Isso sugere os que estão lá. Os anjos estarão prostrados, de joelhos diante da glória desse Deus, em louvor, nas costas dele. E os seus inimigos, os demônios, todos aqueles que se opuseram ao Evangelho, o inferno, todos, toda a criação, eles irão estar com seus joelhos dobrados, talvez em contragosto, mas eles irão estar prostrados. Eles irão estar de joelhos e reconhecendo esse Jesus que foi desprezado por mim é o Senhor, para a glória de Deus. É isso que o texto diz aqui. É o Senhor. E preste atenção.
Essa é a natureza de Cristo, mesmo na sua exaltação, para a glória de Deus Pai. Então Paulo diz para eles, verso 27 do capítulo 1, portanto, vivam, e essa é a aplicação para nós, vivam de maneira digna do chamado celestial, vivam de maneira digna do Evangelho. Irmãos, se nós perdermos essa centralidade do Evangelho, se nós, nas nossas reuniões, ou na forma como nós lidamos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, não tivermos isso muito bem claro, estabelecido no nosso coração, é inútil a gente falar de amor. É inútil a gente pegar aqui e falar assim, não, você tem que se amar, você tem que não sei o quê. O fundamento é o quê? O Deus eterno se fez homem. O Deus eterno caminhou até aquele madeiro. O Deus eterno morreu, ressurgiu, ascendeu aos céus, recebeu um nome que todos vão se dobrar diante dele. Então, qual é a causa da nossa discórdia? Paulo está dizendo isso para eles. Vocês estão o tempo todo discutindo, brigando por coisas insignificantes. Olhem para o Calvário. O Deus se fez homem, morreu na cruz, ressurgiu. É isso que vai trazer unidade para a igreja. A centralidade daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus é. Isaías 45 diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Jurei por mim mesmo, a palavra de justiça já saiu da minha boca, não voltará atrás. Todo joelho se dobrará, toda língua haverá de jurar diante de mim. Todos. Preste muita atenção. Nós precisamos entender algumas coisas que são muito declarativas na Bíblia e nós devemos guardar essas coisas no nosso coração, porque é no tempo de aflição, de angústia ou de luta contra o pecado que essas verdades vão nos fazer caminhar mais um pouco. Como vencer então a falta de unidade? Como vencer o orgulho? Ele se fez homem. O Deus eterno se fez homem. É isso que vai fazer com que nós andemos em unidade, em humildade. Nós não podíamos fazer nada para a nossa salvação. Nada. Tudo que nós produzimos é pecado. Tudo que nós fazemos, muitas vezes, até mesmo coisas que nós julgamos corretas, está carregado de pecado. As nossas orações podem estar carregadas de pecado. A nossa leitura bíblica pode ser por orgulho. Pode ser para exibição. Pode ser para que eu coloque o meu nome como se fosse alguma coisa. Mas não é. Paulo está dizendo, o Deus de toda a terra, o Criador das galáxias, se fez homem. É isso que vai mudar. É isso que vai fazer com que a gente ande em unidade, em amor, em serviço. Pense, Paulo não dá uma estratégia aqui para eles se unirem. Ele não diz, bom, reúne um grupo para cá, reúne um grupo para lá. Ele não faz isso. Ele nem mesmo diz, quando eu chegar aí, tudo vai se resolver. Porque no verso 27, ele diz que mesmo ele estando longe, ele quer ter boas notícias dessa igreja. E no verso 12 do capítulo 2, ele diz, vocês sempre foram obedientes, tanto na minha presença como na minha ausência. Ele não diz, quando eu chegar aí, tudo vai se resolver. Ele não fala isso. Ele diz, olhem para a cruz, olhem para o Calvário. Deus manifestou o seu amor lá. E é esse amor constrangedor
É esse amor constrangedor que nos transforma. Cristo, quando foi crucificado, foi feito um espetáculo público diante dos homens. Mas quando Ele vier na glória, com seus anjos, os céus se abrirem, Ele vai ser um espetáculo público para toda a criação. Todos vão estar de joelhos. Ninguém vai falar assim, não acredito. Todos vão olhar para Ele, vão dizer, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, homens, maridos, como que isso muda a sua vida com sua esposa? Como que a centralidade desse Deus eterno que se abaixou para servir aos homens, que se fez servo, muda a sua vida com sua esposa, com seus filhos? Nós homens somos tentados a chegar ao trabalho, achar que nós fizemos tanta coisa, sentar no sofá e ficar relaxados. Mas se nós tivermos essa verdade muito clara, muito estabelecida, nós vamos olhar e falar assim, Deus me deu uma esposa, Deus me deu filhos, eu devo me doar em serviço a eles. Como? De acordo com aquilo que Paulo fala em Efésios 5. Lavando-a com a palavra de Deus. Ensinando, pregando, eu não sei. Aprende. Eu estou falando aqui, só Deus sabe a luta que é para estar aqui. Só Deus sabe a luta que é para aprender vários termos que eu não sei. Poder de alguma forma ensinar minha esposa. E poder de alguma forma levar os irmãos a olhar para esse Cristo eterno, bendito. Então, irmãos, essa centralidade do Evangelho, essa centralidade da pessoa de Cristo, eu sei que tinha muita coisa ainda que poderia ser falado, que poderia ser sondado, mas nós precisamos ter isso muito bem claro, muito bem estabelecido no nosso coração, para que então nós possamos servir uns aos outros verdadeiramente, em amor, em unidade, com humildade, porque tudo isso é produzido não pelo esforço humano, é produzido a partir dessa contemplação do Deus eterno que se fez homem, morreu, ressurgiu dos mortos e está à direita de Deus, intercedendo pela igreja. E para nós encerrarmos, irmãos, eu vou ler um hino. Eu não lembro o nome do compositor, mas ele serve também como uma oração. Preste atenção. Ele diz assim: Precioso Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me. Livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado, de ser esquecido. Dá-me a graça de desejar que os outros sejam mais amados e estimados que eu. Dá-me a graça de, posto à parte, posto de lado, ver os outros sendo escolhidos. Cristo, o Senhor, é a alegria que preenche a porção dos que te amam. A herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta a tua beleza, eu procuro em vão por bens. Na cruz, irmãos, na cruz, Jesus se tornou sem nome, insignificante, desprezado, para que nós pudéssemos tirar nossa identidade de lá. Se você, cristão, está em Cristo,
Você tem uma identidade: cristão, filho de Deus. Não pelo seu esforço, não por causa do sangue, mas por causa da obra redentora do Deus eterno. Amém, irmãos?